E vamos lá. Ah, meu amigo Cazu, chegou. Bom dia. Bom dia. Quanto tempo que a gente não consegue se falar, né? Nossos horários não estão se batendo muito aí. Que bom te ver aqui, querido, nessa live. Hoje nós vamos encerrar essa série. O Guga chegando aqui também. Hoje é o dia derradeiro, né? O dia de encerrar a nossa série Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Antes do fim da série, eu já vou anunciar a nova. Bom dia, Guga. Bom te ver também, meu amigo. Muito feliz de te ver. Cazu tá falando aqui, né? Bom te ver, meu amigo. Eu também. Feliz de te ver. A noite aí pra você no Japão, né? E 10h30 da manhã pra mim aqui no Brasil. Agora 10h32. Exatamente isso. Joia. Eu vou dar mais alguns segundos. O pessoal tá chegando. E nós vamos já, sem maiores delongas, finalizar a nossa série com a segunda parte do capítulo 10. Vocês estão vendo que o cenário aqui atrás está diferente hoje. Normalmente o que aparece é a minha biblioteca, uma parte da minha biblioteca atrás. Biblioteca, minha estante de livros, né? Porque eu moro num apartamento, não tem sala para biblioteca. Quem sabe um dia. Mas tenho livro para todo canto no meu apartamento. A maior parte deles está naquela prateleira toda, do chão até o teto. Tem alguns livros em uma outra prateleira que está no meu quarto. Tenho algumas caixas com livros e apostilas guardados, não tem espaço para colocar. E cedo ou tarde eu ajusto tudo. Mas esse cenário que está aqui atrás é da casa da minha mãe. Esse fim de semana eu estou aqui em Presidente Prudente, no interior paulista. Vim aqui essa semana para atender e dar retorno para alguns clientes de hipnoterapia. Finalizei essas atividades e ainda estou aqui, aproveitando que nós ainda estamos nesse período de culto e aula online. Então qualquer lugar é lugar. Amanhã eu devo ainda dirigir o culto aqui nesse local. E acredito que na segunda-feira, ou no mais tardar na terça-feira, já estou em São Paulo. E a gente segue aí com as nossas atividades. Ok, gente? Pessoal, eu quero iniciar então a reflexão desse sábado, desse domingo, com uma breve reflexão, ou vamos dizer assim, uma breve retrospectiva do que nós falamos na semana anterior, para que a gente possa finalizar então a nossa aula hoje aqui, ok? Antes eu queria fazer uma oração. Vamos fazer essa oração juntos? Se você puder, aí onde você está, feche seus olhos e ore comigo. Senhor, eu quero te agradecer por esse tempo precioso que o Senhor nos dá agora, Pai, de reflexão, de estudo, de interação, para que nós possamos falar aqui acerca destas coisas que nós estamos estudando, ó Pai. Da série Espiritualidade Emocionalmente Saudável, desses estudos todos, dessa reflexão toda, Pai. Nos ajuda, nos abençoa, nos instrui hoje na finalização de toda essa atividade, de todo esse tempo de reflexão, em nome de Jesus. E que cada um que está nos acompanhando, cada irmão, cada irmã, cada pessoa, possa também ter um tempo de alcance, de entendimento maior das coisas concernentes ao teu reino, à vida emocional, à vida espiritual e a tudo o que envolve a cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, pessoal, vamos lá. Nós começamos então a primeira parte do capítulo 10, falando sobre o estabelecimento de uma regra para a vida.
o que seria essa regra para a vida? Nós comparamos aqui a regra para a vida como se fosse uma espécie de uma treliça, né? Nós falamos um pouco sobre o conceito de treliça e videira, né? Que é aquela armação, aquela estrutura que você monta de madeira ou de ferro ou o que quer que seja, para que uma videira possa crescer, se enrolar, se desenvolver e dar os seus frutos, né? Uma estrutura, uma linha mestra, uma espinha dorsal, basicamente essa é a ideia de uma treliça ou de uma regra de vida. Essa regra de vida que nós falamos aqui, portanto, tem a ver com colocar Cristo acima de todas as coisas na nossa vida, de ter Cristo como o centro e prioridade da nossa agenda e da nossa existência. E aí eu lembrei, né, nós conversamos juntos aqui sobre como nós, ao longo da vida, vamos estabelecendo as nossas prioridades de maneira intencional ou de maneira agendada ou externamente agendada. Então, por exemplo, talvez alguns de nós aqui tenhamos a rotina de comer sempre no mesmo horário, e isso de uma maneira intencional, tá? Ou de ir para a academia, ou de fazer qualquer outra atividade. E que bom, né, que você consegue fazer isso de uma maneira intencional. Algumas outras partes da nossa agenda, elas são intuitivas ou são externas. Por exemplo, se você trabalha numa atividade, no seu trabalho, que envolva você cumprir hora, chegar no mesmo horário, sair no mesmo horário, almoçar num determinado horário, então você tem uma agenda. Isso é normal, todos nós temos, mesmo se você tenha o seu negócio próprio, a sua atividade própria, o seu escritório, você tem hora para entrar, para almoçar, para sair. Você tem rotinas, coisas que você tem que fazer ao longo do dia, e etc, etc. Então, essas coisas, elas são necessárias para a nossa vida, para a nossa caminhada de vida, e é bom que a gente tenha uma certa rotina. Agora, é importante que nós entendamos que na vida espiritual, nós precisamos também estabelecer essa rotina. Ela pode até, em um certo aspecto, vir externamente, porque, por exemplo, não é você que define o horário do culto da sua igreja. Não é verdade? Nem eu defini o horário do culto da minha igreja. A igreja que eu sou pastor hoje. Quando eu assumi essa igreja, ela já se reunia às 18h30 no domingo. Então é uma agenda que já estava construída e eu apenas me ajustei a ela, né? E nenhum problema com esse horário, mas apenas para dizer que eu já fui pastor em igreja que o culto era às 7h30 da noite. Eu já fui pastor em igreja que o culto era às 10h30 da manhã, ou às 10h40 da manhã. E agora às 18h30. Então são agendas externas que vão aparecendo para a gente vai se ajustando. A questão é, quanto de intencional é isso e quanto eu me ajusto ou me adapto a uma necessidade maior que a minha necessidade de estar me relacionando com Jesus Cristo. Esse é o ponto. Então, se nós não tivermos uma regra intencional, uma rotina e uma disciplina que seja intencional para que nós tenhamos um bom relacionamento espiritual, onde Cristo é a base desse relacionamento espiritual, nós vamos perder tempo. Nós vamos deixar de ter um relacionamento mais saudável, mais íntimo, mais adequado e rico com Deus por meio de Cristo Jesus. Então, falamos, né, a esse respeito. E aí, então, como que a gente consegue ajustar uma atividade ou uma agenda intencional no nosso relacionamento com Cristo que seja ajustada às tantas outras coisas que a gente faz durante o nosso dia, durante a nossa semana, ou seja, que se ajustem à nossa agenda, às nossas atividades, às nossas outras tantas ações que a gente faz aí no dia a dia e durante a semana. Então, trouxemos como um exemplo e uma proposta estabelecer essa regra de vida, essa treliça, né?
que nos ajude a ser mais frutíferos em Cristo. De que maneira? Primeiro, definir o ponto de partida, ou seja, você estabelecer como ponto de partida estar com Deus e amá-lo profundamente. Essa é a meta. Então, qual que é o propósito de uma regra de vida? É o desejo de estar com Deus. Bom dia, Daniel, meu amigo. Tudo bem? Joia. É o desejo de estar com Deus. O desejo de permanecer com Deus. E o desejo de amá-lo profundamente. Basicamente, esse é o ponto de partida. Você tem um ponto de partida, ou seja, eu quero estar com Deus, eu quero ter um relacionamento saudável com Deus. Eu quero que as minhas emoções e a minha espiritualidade expressem esse relacionamento que eu tenho com Deus. Ok? Então, segundo passo, planejar intencionalmente como é que você vai fazer isso. Não tem segredo. Defina o que você quer e traça estratégia para alcançar o que você quer. Então, a partir dessa estratégia, ou a ideia dessa estratégia é que a gente define ou delineia aí alguns pontos para isso. Nós trouxemos o exemplo de Daniel na semana passada, que Daniel ele foi levado cativo para a Babilônia, como grande parte do povo de Jerusalém. Ele era um jovem extremamente promissor quando ele foi levado, no final da adolescência, um cara inteligente, crente pra caramba, fiel a Deus, de uma boa família, de uma boa instrução, um jovem especial. E que ele teve, por parte do reino da Babilônia, as melhores oportunidades, no sentido de estudo, de preparo físico, de preparo intelectual, de acesso às melhores informações, os melhores recursos, etc. Mas também ele teve uma pressão social, cultural e religiosa muito grande para abandonar Deus. E ele teve que se manter firme. E a forma pela qual ele conseguiu se manter firme, e isso fez diferença na sua vida, porque ele permaneceu firme com Deus durante aí um período de 3 reinados. Nabucodonosor foi só o primeiro rei da Babilônia, não o primeiro rei, mas o rei que ele teve a primeira experiência ali na Babilônia. Depois passaram outros 2 reinados e ele permaneceu, porque ele foi fiel a Deus, porque ele tinha uma regra de vida para si, porque ele tinha uma experiência singular de caminhada com Deus, e isso fez diferença para a vida dele e para sua história como um todo. Ok? Então isso é só para mostrar, pessoal, que é possível estabelecer uma regra, desenvolver essa regra, se ajustar ao longo da vida para que a gente permaneça tendo um relacionamento com Deus. Esse é o propósito final, tá? O propósito é que você continue se relacionando com Ele. Estou tentando ajustar a luz aqui porque é meio diferente. Vai ficar assim mesmo. Ok, pessoal. E, finalmente, a gente falou sobre a origem de uma regra de vida do ponto de vista cristão. Falamos sobre as sociedades e comunidades monásticas, ali no século III depois de Cristo. Foi uma retomada de uma espiritualidade mais genuína quando a igreja ela se institucionalizou através ali do decreto de Constantino, ainda quando a igreja estava debaixo ali do governo do Império Romano, ainda no século III depois de Cristo, ok? Então, essas foram algumas experiências, e aí batemos naquela tecla de que a gente não pode transformar a regra da regra. Ou seja, eu tenho uma regra, mas eu quero que você entenda que essa regra, treliça, ela não é absoluta, ela é só um norte, porque senão a gente vira escravo da regra. E eu não posso criar uma regra para me escravizar. A regra ela pode me ajudar, mas não pode me atrapalhar. Então ela tem que ser uma estrutura para nortear e facilitar a minha vida. A partir do momento que ela começa a não fazer sentido, então tem que fazer ajuste, tem que fazer mudança. Então não é uma coisa assim hermética, fechada, é só um caminho, é só uma rota, é só uma direção. Ok?
Falamos da regra de São Bento, né, que moldou o monasticismo ocidental por 1500 anos e continua inspirando vidas até hoje. Não vou entrar de novo nessa regra, porque nós já falamos em 2 finais de semana diferentes sobre ela. Você pode ver aí nos vídeos e nos outros textos aí que a gente passou. Ok, gente, tudo bem até aqui? Podemos seguir em frente? Nós vamos falar hoje sobre como começar e desenvolver a regra de vida, segundo algumas sugestões aqui do autor, para a gente finalizar isso aqui. Alguém quer fazer algum comentário? Quer fazer alguma pergunta? Se não, vai dando um joinha aí, nós vamos seguindo em frente. A Lília clicou aí, Lília, mas acho que o que você clicou é para entrar ao vivo comigo aqui. Acho que não era essa a tua intenção, né? Se eu autorizar aqui, você vai aparecer na metade da tela aqui e nós vamos começar a conversar. Ok? Tá bom, gente. Obrigado. O joinha aí da Vilma. Diego está perguntando, segunda ou primeira parte? Do que você está perguntando, Diego? Se hoje é a segunda parte? É isso? Eu não sei se eu falei alguma coisa aqui, escorreguei e não percebi. Hoje nós estamos finalizando a segunda parte, tá bom? Segunda parte do capítulo 10. A live agora é a primeira parte, é a primeira live do sábado. Tá? Se a gente precisar, a gente faz a segunda como a gente faz muitas vezes. Tá bom? Ok, gente. Então vamos lá. Bom, nós falamos bastante sobre a regra, sobre... Acordou atrasado? Não, mas você chegou um pouquinho atrasado aí, mas nós estamos na primeira ainda. Tá bom? Então, nós falamos, né? E é bom a gente lembrar que... a gente não pode estabelecer uma regra da regra. Né? Cada um deve desenvolver o seu próprio caminho, cada um deve testar, ajustar, adaptar até que funcione para si. E uma vez que se ajustou, continua ajustando, porque a gente vai mudando na vida. Né? O seu ritmo muda, as suas demandas mudam, a sua família muda, tudo vai mudando. E aí você vai ajustando. Então constrói a treliça e deixa que a videira vai desenvolvendo. Se a videira vai desenvolvendo mais para esse lado, você vai fazendo um ajuste para cá ou para cá e por aí vai. Ok? Eu vou falar um pouco hoje então sobre a treliça do autor, do Peter Escaseiro, e como ele propõe, e aí é claro que essa é a proposta dele para a realidade dele, e a gente vai só se inspirar nessa, ou vamos nos inspirar nessa treliça dele para que a gente possa pensar na nossa, tá bom? Muita coisa que ele propõe aqui faz sentido para mim, então muitas dessas coisas eu adapto para a minha realidade e pode ser que faça sentido para você também. Pode ser que algumas dessas coisas aqui sejam um pouco difíceis para você num primeiro momento. Tá tudo bem. Faz conforme ficar mais fácil para você e faz no teu ritmo, nos teus passos. O importante é que você nunca deixe de ajustar e adaptar, tá bom? Então, a primeira parte, ou primeira estrutura da treliça do autor é a oração. E veja que eu vou falar cada uma das partes e depois vou esmiuçar aqui um pouco melhor. Ele fala da oração, do descanso, do trabalho e atividade, deixa eu até colocar em maiúsculo aqui para não me perder, e dos relacionamentos. Então são 4 áreas para a vida que devem funcionar muito bem. E aí, gente, porque você pode até achar que trabalho não tenha muito a ver e tal, mas tudo que a gente faz é espiritual. É bom que a gente entenda isso, que essa divisão entre o sagrado e o profano, entre o espiritual e o carnal, etc., isso é só uma divisão mais no sentido pedagógico. Não sei se eu posso dizer pedagógico, mas só para fazer sentido para a gente, né? Essa dualidade. Porque na prática, tudo que a gente faz é espiritual. E tudo é carnal também. Porque uma coisa afeta a outra.
As coisas estão ligadas, estão entrelaçadas. Então não tem como você dispensar uma coisa ou fazer uma coisa em detrimento da outra. A gente acha que não, mas tudo influencia. Então a gente faz essa divisão em partes só para que a gente entenda isso como áreas da nossa vida. Mas no geral tudo isso colabora. Lembra que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus? Então é isso. Tudo colabora para a nossa espiritualidade, para o nosso relacionamento com Deus. Então, dividindo isso de uma maneira mais didática, a gente pode dizer o seguinte, que a primeira parte é a oração. Então, como é que funciona isso, né? Eu não vou ensinar você a orar, você sabe orar, né? Você sabe falar com Deus. E se você não sabe, não se preocupe. Fale do seu jeito, fale em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina que tudo aquilo que nós devemos pedir a Deus deve ser feito em nome de Jesus, é o próprio Senhor Jesus que ensina. E entenda e creia que quem vai direcionar a tua oração, primeiramente é Cristo como intermediário, mas é o Espírito Santo, né, que nos direciona, porque não sabemos como orar. Então não tem muito segredo. Então não vou ficar te ensinando aqui a orar, porque você já sabe. Se você não sabe, você segue essas pequenas instruções aí. Mas a oração aqui, ela é dividida em elementos que você pode fazer, porque a ideia da oração aqui é você estar na presença de Deus. É você estar falando com Deus e ouvindo de Deus. Então ele fala aqui, por exemplo, da Escritura. Vocês sabem que Deus fala por meio da Bíblia. Deus fala de uma maneira privilegiada. A gente chama a Bíblia, em teologia sistemática, a gente chama a Bíblia de revelação especial. O que é a revelação especial? Você tem aqui os textos da Escritura, são os textos sagrados, os textos que revelam a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia é chamada de palavra de Deus. Então, como é que você pode ouvir Deus? Como é que você pode ter um entendimento a respeito das coisas de Deus? Primeiramente, lendo a sua palavra, lendo a Bíblia. Então, qual que é a proposta para que você tenha uma regra de vida consistente? Estabeleça um plano anual de leitura da palavra de Deus. Pode ser redundante isso que eu vou dizer para você, mas é verdade. Você tem que ler a Bíblia. Veja, eu posso aprender a Bíblia com outras pessoas lendo e interpretando a Bíblia para mim? Claro que sim. Então, eu aprendo. Você sabe que a gente aprende de muitas formas a palavra de Deus. Por exemplo, no sermão você aprende muito. Quando o pastor está pregando, quando eu prego, por exemplo, para a minha comunidade, eu sei que eu estou ensinando. E as pessoas estão aprendendo. Quando nós estamos fazendo um estudo como esse, a gente cita textos bíblicos, né? Eu citei alguns aqui ainda há pouco, a gente aprende. Então tudo isso é aprendizado, tudo isso colabora. No entanto, é necessário que você desenvolva o seu próprio tempo de aprendizado e leitura da Bíblia. Um dos maiores esforços da Reforma Protestante foi justamente propor o alcance da Bíblia traduzida e impressa na linguagem do povo para que o próprio povo pudesse fazer a sua leitura. Veja que até o século XVI, na semana passada a gente comentou um pouquinho com isso, né? Minha amiga Kátia, ela falou da reforma, não era especificamente a temática ali, mas foi até legal dar aquela pincelada, porque a reforma protestante, ela propôs algumas mudanças, né? Isso fazia parte de todo o paradigma de mudança ali do início do século XVI, com a invenção da imprensa. Vocês sabem que Gutenberg inventou a imprensa, ou criou ali, né, um método de impressão de textos. Primeiro texto impresso por ele foi a Bíblia. E a imprensa, ela permitiu que textos chegassem muito mais rapidamente até a mão das pessoas. Assim como hoje nós estamos vivendo uma nova revolução, que é a revolução digital, onde você pode chegar na casa das pessoas em qualquer lugar, em qualquer tempo, muito mais rápido e acessível a um clique na palma da sua mão com o celular. Então naquela época houve essa grande revolução. E até então, como era muito difícil, então não é que a igreja não queria que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. Algumas alas talvez não se preocupassem muito com isso, mas
A questão é que era muito caro e trabalhoso você reproduzir qualquer livro. Então você pegava uma Bíblia e para você ter uma nova cópia você tinha que transcrever à mão. E não havia o esforço pela tradução, porque como era um trabalho técnico desenvolvido por pessoas técnicas, ou seja, quem já era da área da teologia, que conhecia grego, conhecia hebraico e tal, então era muito específico. Então o esforço dos primeiros reformadores, né, Lutero foi aquele que traduziu a Bíblia do grego e hebraico para o alemão, ou depois outras traduções ali da Vulgata, né, que era a Bíblia latina, a Bíblia escrita em latim, foram sendo traduzidas para as línguas maternas. Então, cada língua, por isso que a gente tem a Bíblia em português hoje. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que aquele esforço daquela época foi para que as pessoas naquele tempo, e hoje, inclusive, possam ter a Bíblia na sua linguagem. Hoje você tem tradução da Bíblia em português, a Almeida Revista Atualizada, a Almeida Revista Corrigida, nova versão internacional, nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia, tradução ecumênica da Bíblia. Você tem a Bíblia Pastoral. Essa Bíblia Pastoral acho que já está meio... Enfim, ia fazer um comentário aqui, mas deixa para lá. Você tem a Bíblia de Jerusalém. Então tem uma série de traduções pela qual, e tantas outras, né? Bíblias de comentários e comentários e comentários, etc. Para que eu e você tenhamos acesso. E hoje você tem Bíblia no celular, aplicativo, computador, etc. Então é importante que a gente desenvolva um plano de leitura anual. Né? Escolha um roteiro. Se você lê a Bíblia apenas 3 capítulos, não versículos, tá? Capítulos da Bíblia por dia, 3 capítulos por dia, todos os dias, em um ano você lê a Bíblia inteira, de capa a capa. Ah, é um ano. Gente, um ano passa. Tá? Eu conheço muitos cristãos que nunca leram a Bíblia, pelo menos uma vez na vida. E a Bíblia é um livro que você deveria ler ela completa, pelo menos uma vez na vida. Não só uma vez, tá? Repetidas vezes. Mas pelo menos uma vez, coloque isso como uma meta na sua vida. Você vai ver como que a sua vida espiritual ela vai dar um salto transformador. A gente lê tanta coisa. A gente lê coisa por obrigação, a gente lê coisa por distração, a gente lê coisa... A gente fica muito tempo no celular hoje lendo, né? Estabeleça esse plano. Né? Então, é uma sugestão. Uma outra forma também de estudar a estrutura, de ter essa estrutura de oração. Escolha um roteiro para pequenos trechos de leitura diária. Né? Além da leitura intencional que você pode fazer, há diversas devocionais com pequenos trechos diários que você pode fazer ali uma leitura, uma reflexão. Por que não? Faça isso. Vai fazer diferença. Ok, gente? Um outro aspecto da oração que também faz parte é o silêncio e a solidão, ou a solitude, se você quiser assim também falar. Ou seja, é aprender a ficar em silêncio reflexivo por alguns minutos durante o dia. Quanto tempo? Qual é o seu tempo? Pode ser meia hora, pode ser 20 minutos, pode ser 10, pode ser 5 minutos. Que seja. Desde que você separe intencionalmente esse tempo para ficar quietinho e solitário. Sem ter gente ali ao seu redor falando para que você não se distraia. Para que você ouça a sua voz. Parece... a sua voz é a voz de Deus, né? Parece um exercício simples, mas intencionalmente às vezes não é. Você precisa de um certo esforço. Você pode reparar, a gente entra no carro sozinho, né? Não acompanhado, mas quando você entra no carro sozinho, talvez uma das primeiras coisas que você faça depois que você deu partida e tal, é ligar o som do carro. Já reparou? Por quê? Porque a gente gosta de estar sempre distraído com alguma coisa ocupando a nossa mente. A gente chega em casa, talvez, né, não sei como é que é a sua realidade, mas vai ligar a TV, vai ligar o computador, vai estar sempre envolvido com alguma coisa para ocupar a mente. E às vezes a gente não tem um tempo para ficar parado, quietinho, em silêncio,
ouvindo a voz de Deus. Sabe por quê? Porque tem certos ruídos que estão aqui na nossa mente. Isso é emocional, viu, gente? Tem muito ruído que está aqui que a gente não quer lidar com esse ruído todo. Então a gente fica sempre fugindo. E Deus está dizendo assim, deixa eu tratar o teu ruído. Deixa eu acalmar o teu coração. Deixa eu acalmar as tuas emoções. Deixa eu te ajudar a ter um pouco mais de estabilidade para que você se sinta bem. E isso faz muita diferença. Ok? Um terceiro aspecto da oração que o autor propõe aqui é o ofício divino. Né? Aí nós estamos falando da oração propriamente dita. Nós já falamos sobre o ofício divino em encontros anteriores. Né? Lá no capítulo 8º a gente falou sobre isso, que é aquela ideia de você ter uma corda amarrada na porta de casa no meio de uma tempestade. Né? No caso aqui do autor, né, que eles estão acostumados com a realidade da neve, né, aqui no estado de São Paulo não neva, né? Então, mesmo que um dia viesse a dar uma nevezinha aqui, não ia ser uma nevasca. Então ele está falando de uma outra realidade, de um outro contexto, né, onde as pessoas elas se perdem no meio da tempestade de neve e morrem congeladas. Às vezes morrem pertinho de casa. Por quê? Porque não enxergam a sua casa. A gente pode usar como esse exemplo aí uma grande neblina, um lugar muito difícil de enxergar. Então, a oração é isso, é o nosso guia seguro para uma caminhada da vida. É orar a Deus, falar com Deus e ouvir a voz de Deus por meio da oração. Então, uma prática diária de oração. E lembre-se, mais uma vez, gente, quanto tempo? Defina o seu tempo. Qual a rotina? Defina a sua rotina. Eu não posso querer que você, ou mesmo eu, tenha uma disciplina de oração de alguém que já está habituado a orar horas por dia. Tem gente que gosta de ficar 1 hora ali na presença de Deus em oração, intercessão, falando, ouvindo. Essa pessoa não começou assim, gente. Ela começou devagar e ela foi estabelecendo o seu tempo. E cada um tem a sua agenda. Você não pode se culpar ou se exigir. Por exemplo, um monge ele pode fazer até 3 horas seguidas de oração. Por quê? Porque ele tem a prática e porque ele já separou a sua vida para isso. Né? A agenda, é parte do trabalho da agenda dele orar todo esse tempo. Então, estabeleça a sua rotina. Mas não deixe de fazer. Isso aqui é o mais importante. Por fim, aqui na parte da oração, o estudo. É interessante, né? A gente estava falando da regra de São Bento, e uma das questões assim, que era considerada importante é que o estudo era parte de uma disciplina espiritual intencional e valorizava-se muito tempo do estudo como algo espiritual. E aí eu concordo muito com essa afirmação e acredito também, dou muito valor para o estudo. Eu acho que o estudo ele é fundamental para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A tua mente ela precisa estar sempre ampliando e a gente vai aumentando a nossa capacidade à medida que a gente vai aprendendo mais. Agora, que tipo de estudo? Né? Porque estudar, você pode estudar qualquer coisa. Né? Que tipo de estudo que a oração pode trazer aqui, né? No aspecto da oração aqui, segundo a lógica dessa parte da treliça? É você separar livros ou textos de espiritualidade para você. Então, por exemplo, aprenda mais sobre a Bíblia. Eu já citei ali na Escritura, né, que é importante você ler a Bíblia, óbvio, mas você pode também aprender mais sobre aspectos da vida espiritual. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá bom? Eu fiz faculdade de teologia, foram 4 anos, período integral. Depois eu fiz mais 1 ano de pós-graduação para poder fazer, ter na época o reconhecimento do MEC, porque na época que eu estudei teologia não era um curso reconhecido. Hoje é. Então eles abriram a oportunidade para que a gente fizesse como se fosse uma pós-graduação de 1 ano e pouco para que o curso fosse reconhecido. Então eu fiz tudo isso de novo. Depois eu fiz um mestrado em Ciências da Religião, para não parar de estudar, para não parar de ter contato com meu objeto de fé,
e meu objeto de trabalho também, que é a Bíblia e a espiritualidade. Então, estou falando do meu contexto, tá? Você não precisa fazer pós, não precisa fazer faculdade de teologia, não é isso. Não é essa a questão. Estou dando um exemplo só para dizer o seguinte, que quanto mais você tem a oportunidade de estudar aspectos que vão te trazer uma melhor vida espiritual, então faça isso. Então, por exemplo, você é professor de escola bíblica dominical, aprende um pouco, vai ler outros textos, vai ler livro. Livro sobre devocional, livro sobre espiritualidade. Não é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós fizemos uma série sobre um único livro que fala sobre espiritualidade emocionalmente saudável. Então, se você está aqui hoje, você está cumprindo essa parte do estudo, né, que vai te ajudar a ter uma vida mais saudável. Muita gente lá na nossa igreja comprou o livro para leitura. Então, é isso aí. Então, leia livros devocionais, leia livros que falam sobre espiritualidade. Se você tem interesse em aprender mais sobre igreja, sobre fé cristã, vai estudar sobre isso também. Vai ler livros de história da igreja. Existem séries e livros muito bons sobre esse assunto, sobre essa temática. Alguns mais difíceis, para quem não está acostumado com a temática. Outros mais simples, mais fáceis. Mas tem coisa muito boa. E tudo isso te ajuda. Quando eu comecei a estudar a história da igreja, eu fiquei maravilhado. Porque eu comecei a ter uma dimensão muito mais profunda do que é a fé cristã. Você começa a abrir o teu espectro de entendimento. Você começa a perceber que a ação do Espírito Santo ela é muito mais ampla do que a nossa cabeça acomoda. Eu lembro uma vez, né, que eu era pastor numa outra igreja e alguns líderes da igreja falavam assim, porque a igreja, a gente só começou a ver a fé cristã de uma maneira real depois da reforma. Né? Isso não é verdade. Para quem gosta de uma área mais pentecostal, não, porque a fé cristã só foi ser mais madura a partir do início do século XX, com os movimentos pentecostais. Isso não é verdade. A gente tem que respeitar a história da igreja e ver que o Espírito Santo, ninguém segura a ação do Espírito Santo. Ele é livre para ir para onde ele quiser. Então, o Espírito de Deus esteve agindo desde sempre. Mas você só aprende isso quando você estuda, quando você lê. E isso te dá uma dimensão muito mais profunda da fé, da espiritualidade. Você começa a enxergar a ação de Deus em outros contextos, em outras experiências, em outras formas de Deus agir. Claro, meus irmãos, que a gente não vai dispensar e vai desmerecer aqui a verdade bíblica. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Jesus continua sendo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, tudo aquilo que a gente crê como verdade bíblica é direcionado por Cristo. Então, não adianta só para fazer um discurso aqui bonitinho, eu vou dizer que qualquer experiência de fé ela é válida e tal. Não vou desrespeitar a fé de quem pensa diferente, mas eu tenho a minha proposta, a minha ideia de fé, o meu entendimento de fé por meio de Cristo. Agora eu preciso entender que o Espírito de Deus é livre, que Deus fala, que Deus se revela, que Deus é o Criador do universo. Ele não depende da minha compreensão para ele ser Deus. Ok? Mesmo que a minha compreensão seja pequena, fechada, né? Se Deus se limitar à minha compreensão... Gente, na vida, é importante você entender isso. Na vida, eu não posso me prender à opinião alheia para fazer algo. Não é verdade? Se eu for enterrar os meus sonhos, os meus projetos, as minhas atitudes por causa do que o outro pensa a respeito dessas coisas, eu não faço nada. Né? Claro que eu posso ouvir bons conselhos, mas você está entendendo o que eu estou falando. Você imagina Deus. Se Deus for ficar preso à minha opinião, ou às minhas opiniões, ou às minhas atitudes, Deus não faz nada. Deus não está preocupado com isso. Então, o que eu quero dizer, leia, estude, procure coisas que vão melhorar e agregar a tua fé. Assista vídeos, assista palestras, continue. Isso faz parte da oração no sentido de aprendizado, de relacionamento com Deus. E isso só vai te fazer bem. Ok, gente? Até aqui, primeira parte, a oração. Alguém quer fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Fique à vontade aí. Eu dou um segundinho aí para você escrever ou falar, se você quiser
enquanto eu vou hidratando aqui. Tudo bem até aqui, gente? Podemos seguir? Se não tiver nada para falar, dá um joinha, um ok, e a gente segue aqui. Tranquilos nessa primeira parte? Bom, se tiver, você vai comentando. Eu vou para a segunda parte, mas se precisar eu volto aqui. Um segundo elemento que o autor coloca aqui é o descanso. Ai, ai, ai. Esse é outra manga, hein? Quando a gente falou de descanso em outra aula, falamos do sábado. Vamos falar de novo, né? O descanso também é disciplina espiritual, também é parte da treliça. Veja, nós pegamos a primeira parte aqui da treliça, agora mais uma parte, mais um pedaço aqui daquele quadradinho ali para estruturar e para sustentar. O descanso também é parte de uma regra de vida, irmãos, e necessário. Olha só, a primeira parte do descanso tem a ver com o período sabático, semanal, o sábado mesmo, né? Que não é literal, não precisa ser o sábado como dia da semana, que nem hoje. Para quem está ao vivo no Instagram, hoje é sábado. Para quem está assistindo no Facebook, hoje é domingo. Então, esse período sabático, ele é importante, né? E é necessário que a gente faça isso de maneira intencional. O que é o período sabático, o período de descanso? Pode ser o sábado? Pode ser. Pode ser o domingo? Pode ser. Pode ser a segunda ou a terça? Pode ser, depende do teu contexto. Pode ser 24 horas começando na sexta às 6 horas da tarde e terminando no sábado às 6 horas da tarde? Pode ser. O ideal, gente, é que a gente consiga separar 24 horas do nosso dia para um descanso. Vou repetir a palavra aqui. Para o descanso. Descanso. O que eu estou querendo dizer? Não é para você reservar um dia na sua agenda, esse dia eu não vou trabalhar. Então o que eu vou fazer nesse trabalho? Quando eu digo trabalho secular, remunerado, que você tem a empresa, ou que você tem um patrão, um chefe, etc. Não. Não é para você separar um dia fora desse para você fazer outras coisas. Por exemplo, para você pagar a conta, para fazer faxina na casa, para mudar o guarda-roupa de lugar, para mudar o móvel de lugar, para desmontar o motor do carro na garagem e depois ficar o dia inteiro montando. Não. Isso não é descanso, gente. Descanso é descanso. Se eu separar um dia de folga para ficar trabalhando, eu estou trabalhando. Pode não ser um trabalho remunerado, mas é trabalho. Por que é tão importante? Opa, dei uma pausa, voltei aqui, gente. Me ajuda aí. Senão vou ter que encerrar e começar outra live. Tem retorno aí, pessoal? Voltou. Vilma, tudo bem? Pessoal, voltou. Ótimo. Voltou. Não, Sueli, não foi aí não. Foi aqui. Obrigado, gente. Obrigado pelo retorno. Não sei, deu algum problema aqui no wireless aqui da casa da minha mãe. Aí eu pus no pacote de dados, mas ficou ainda na internet aqui de casa. Aí eu tive que tirar e deixar. Então, essa primeira parte eu vou finalizar aqui no meu 4G. Depois eu tento, na segunda parte, voltar. Bom, gente, obrigado por segurar as pontas aí. Bom, falamos de descanso, a internet descansou, né? Vamos voltar lá. Então, o importante é que a gente aprenda a descansar nesse dia, tá? Não é fazer 1000 atividades em casa, fazer faxina, revirar tudo, tal. Eu sei que você precisa de tempo para isso também.
E eu sei que muitas vezes no dia a dia não sobra muito tempo para isso. Então, eu estou dando aí um spoiler para você, para mim também. Nós precisamos aprender a cuidar da nossa agenda. Nós precisamos aprender a cuidar da nossa rotina. Nós precisamos aprender a cuidar dos nossos horários. Porque, veja, nós já colocamos até um vídeo, né, sobre isso, de um rabino falando que como é que eles entendem essa questão do sábado, ou seja, o que eu fiz, eu fiz. Eu cuidei da minha existência, para que Deus cuide da minha vida. Então, quanto mais a gente aprender a organizar nossa rotina durante a semana, em todos os aspectos, pagar conta, cuidar da casa, cuidar da limpeza das coisas, cuidar do trabalho, cuidar de tudo, mais a gente consegue intencionalmente reservar um dia para a gente descansar. Não é? Para que você possa fazer outras coisas. Agora, o que é esse descanso? O descanso, gente, não é só ficar dormindo o dia inteiro. Tá bom, talvez para você seja, se você tem essa necessidade. Mas acho que, humanamente falando, a gente não precisa dormir tanto tempo assim. Não é? O que não significa que você não possa tirar um cochilo no dia do seu descanso, claro que pode. Mas a ideia é que você se ocupe com coisas que vão restaurar a sua energia produtiva, restaurar a sua energia emocional, restaurar a sua energia física, a descansar. E se você fica ocupado com todas essas coisas, você não descansa. Se você fica pensando só em trabalho ou em obrigação de casa, você não descansa. Então pode ser que algumas coisas que você está fazendo em casa restaurem a sua energia. Ok? Por isso que eu não digo que você não possa mexer no carro, que você não possa mexer na casa, que você não possa fazer algumas coisas. Então, se para você isso te restaura a energia, te faz se sentir bem, tudo bem, mas cuidado. Cuidado, porque às vezes não. Então você tem que se conhecer, você tem que se perceber. Eu gosto, por exemplo, de limpar o carro. Em São Paulo é difícil de eu limpar o carro, porque eu moro em apartamento, no prédio não dá para lavar o carro, etc. Tem que pagar por esse serviço. Quando eu estou aqui em Prudente, na casa da minha mãe, pelo menos uma vez na minha estadia aqui, eu tiro um dia para lavar o carro, para limpar. Essa semana eu paguei aqui em Prudente para lavar o carro. Eu estava sem tempo e eu estava sem energia. Por quê? Porque é cansativo, fisicamente falando. Então eu falei, eu não vou ficar cansado, não. Paguei para um amigo fazer esse serviço, ele faz muito bem. Mas depois eu tirei um dia só para, um horáriozinho ali, só para dar uma garibada no carro. Por quê? Porque isso é higiene mental para mim. Sendo higiene mental, me faz bem. Mas eu não faço isso no dia do meu descanso. Por quê? Porque fisicamente eu fico arrebentado e não me faz fisicamente bem. Né? Quando eu tinha 18 anos, tudo bem, mas agora depois dos 40 eu já fico muito cansado. Né? Mas eu faço outras coisas e eu vou dizer já daqui a pouco sobre o descanso. Então tá claro isso, gente? Né? Não é o dia para você fazer faxina. Não é o dia para você fazer um monte de outras coisas. É o dia para você descansar. Por quê? Porque você vai ter outras coisas para você fazer durante o dia. Tá bom? Um outro aspecto que você pode desenvolver no dia do descanso. Aprenda a fazer recreação, a se divertir, a fazer coisas que te restaurem, que te renovem e que façam com que você se sinta leve, de maneira saudável. Então, por exemplo, mas eu não posso fazer coisas que fisicamente vão gastar minha energia? Pode, no dia do seu descanso. Pode, desde que aquilo te leve a descansar a tua mente e o teu corpo se sentir bem. Então, por exemplo, você pode, no dia do seu descanso, bater uma bola? Pode. Se faz bem para você, se não traz conflito na tua família. O problema do futebol, do dia do descanso, e aí me desculpem os rapazes aí que gostam disso, mas eu tenho que ser honesto, tem muita gente que vai pro futebol só por causa do gole. Você entendeu o que eu tô falando? Tem gente que vai pro futebol, mas não é nem para jogar bola, é para beber cerveja depois. Então, eu quero que você entenda isso de uma maneira muito honesta, tá? Isso não vai te trazer benefício para o corpo. Isso não vai te trazer descanso. Futebol vai ser bom, vai ser saudável,
né? Você vai correr, você vai suar de uma maneira saudável, né? Porque se for de uma maneira competitiva, pro dia de descanso talvez não seja uma boa pegada não, né? Vai fazer com que você elimine aí as toxinas, vai dar uma corridinha, e etc, etc. Obrigado pelo gancho, Gisele, você está falando aqui, né? Às vezes é difícil encontrar esse descanso, principalmente quando temos filhos pequenos. Pois é, como é que eu encontrei o meu descanso com filhos pequenos? Porque eu também os tenho. Agora eles já não são tão pequenininhos, mas essa regra eu já tenho trazido para mim já desde quando eles eram menores. A recreação, ela faz parte do descanso. Então, procure, dentro do seu contexto, atividades que você possa desenvolver com seus filhos. Por exemplo, eu tive que aprender, você sabe que assim, uma coisa que me restaura energia, que me faz bem, é ler. É assistir documentários, essas coisas. Eu gosto, tá? Não é que você tem que gostar do que eu gosto, mas eu tive que aprender a fazer intencionalmente coisas com os meus filhos nesse horário. Quando eu estou lendo, eu não estou com eles. Então, por exemplo, eu comprei um videogame, eu jogo videogame com os meus filhos nesse dia. Eu aprendi a andar de patins. Gente, eu aprendi a andar de patins com 43 anos de idade. 43, aprendi a andar com 43. Eu tinha vontade? Tinha, mas morria de medo, morria de vergonha. Mas o dia que eu vi que os olhos dos meus filhos brilharam, a gente foi no Sesc Consolação um dia para uma atividade lá. E aí uma das atividades que tinha lá era patins. As crianças andaram e eu fiquei sentado lá de braço cruzado, cara amarrada, né? Aí a Thaís andou com eles, aí os recreadores lá, vai lá pai, anda também. Meu Deus do céu, eu não conseguia ficar em pé naquele negócio. Mas foi tão legal e foi tão bom assim, as crianças, eu vi o brilho nos olhos dos meus filhos. O pai tá andando, que legal. A partir daquele dia eu tomei uma decisão, eu falei, vou aprender. E nós vamos aprender. E eu investi dinheiro, porque eu comprei patins, eu comprei equipamento de segurança, investi tempo, e a gente começou a andar lá no Ibirapuera. E, irmãos, foi tão bom, foi tão maravilhoso que até hoje isso faz diferença pra gente. Infelizmente, pela quarentena, nós tivemos que parar. Faz uns 4 meses que eu não ando. Mas agora já abri os parques de novo em São Paulo. Vou começar a andar. O Daniel tá falando aqui, parou com futebol porque eu voltava moído. E minha esposa se estapecou no chão. Daniel, já tomei um bocado de tombo. Mas o que eu aprendi? Primeiro, equipamento de segurança. Eu não saio sem capacete, nem eu nem minha família. Sem capacete, sem cotoveleira, sem munhequeira, sem joelheira. A gente anda com equipamento de segurança. Segundo, eu fui atrás de aula. Aí eu vi que a aula era muito caro. Lá no Ibirapuera tem uns caras bons pra caramba que ensina. Só que eles cobram caro. Eu nem diria que é caro, é justo. Né? É um preço bom, mas é que na época eu não podia pagar. Descobri o seguinte, no YouTube tem tutoriais e tutoriais para você aprender a andar. Assisti o tutorial, pratiquei em casa, hoje eu ando bem. Ok? Olha o Diego falando aqui, eu joguei stop em família, né? E custa R$0 e não tem tombo. É isso. Gente, tem jogo de tabuleiro, né? Eu jogo War, a gente joga Jogo da Vida, a gente joga uma série de coisas. O importante, e aí Gisele, falando do gancho, né? Eu sei que cada um tem sua realidade. Talvez isso que eu estou propondo não sirva para você, mas é possível ter algumas atividades que você possa ter. E às vezes a igreja mesmo faz alguns jogos recreativos aí no sábado e tal. O importante é que você encontre formas de poder arejar, de poder recarregar suas baterias. Tá ok? Isso não significa que você não vai cuidar das suas crianças. A gente vai ter que cuidar, não tem jeito. Você não vai pagar uma babá para que você tenha um dia de descanso. Você vai ter que cuidar. Você, seu esposo, né? Ou depende da realidade de cada um que nos ouve aqui, né? Tá claro isso, gente? Nós estamos quase encerrando essa primeira hora, por isso que eu estou fazendo um feedback rapidinho, que eu quero continuar no horário seguinte aqui para a gente encerrar. Ficou alguma dúvida?
Dá um joinha rapidinho para mim ou dá um gancho para a gente começar a mais alguns minutos aqui para continuar, para a gente encerrar, que a gente perdeu um tempinho aqui com a travada da live. Fala aí para mim, se você puder, antes que o Instagram encerre a cortina aqui na nossa cara. Tudo bem? Isso. A Gisele falando, ó, ela curte os passeios no parque. Nossa, isso faz muito bem. Então você já está entendendo, né? Que não é que a gente tem que ficar deitado em casa descansando, não pode cansar. Você pode sim sair, você pode fazer outras coisas. Mas isso é importante, é que isso quebre a rotina do trabalho. Que o teu descanso não te remeta a trabalho. Isso, Daniel, é isso mesmo. Desfrutar em família é uma bênção. É necessário, é isso que vai arejar. E os melhores momentos da nossa vida são vivenciados aí, nesse horário. Tá bom, gente? Pessoal, eu vou encerrar a primeira parte aqui da live. A Bia acabou de entrar, Bia. Segura aí que você já entra no segundo horário, tá? Eu vou fechar aqui e vou começar um novo horário. Só vou salvar aqui a primeira parte e a gente segue em frente. Tá legal? Espero vocês já.